Estamos ao vivo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, Bia. Boa noite, Bruna. Boa noite, Ana. Boa noite, Ivana. Tudo bom com vocês? Pessoal, hoje nós vamos fazer uma live bem especial com uma convidada que é muito querida, uma pessoa que tem uma experiência incrível na escola onde ela trabalha. E eu tô muito feliz que finalmente essa live saiu, que deu um problema na nossa última tentativa, né? A Ivana ficou sem energia aí na cidade dela e a gente não conseguiu fazer a live, mas hoje, graças a Deus, a gente conseguiu. E antes de a Ivana entrar, que ela já tá pedindo aqui, eu já vou aceitar, mas antes da Ivana entrar, deixa eu só contextualizar essa live e o trabalho que a Ivana desenvolve, né? Pra quem não conhece ainda. Bom, vocês sabem que aqui no Instagram eu falo muito sobre, principalmente sobre a leitura em voz alta dos pais para os filhos. Né? Eu também falo, vez ou outra eu falo sobre a leitura em voz alta em sala de aula, porque também estudo esse assunto, eu tenho vários livros sobre isso, né? Escritos por professores, bastante experientes, experimentados aí na leitura para alunos, mas não é algo que faz parte da minha realidade cotidiana, né? A minha realidade é de mãe, né? E a Ivana é mãe também e é professora, né? E ela trabalha numa escola em Laguna, em Santa Catarina. E desde 2003 ela trabalha nessa escola. E aí ela tem uma experiência bem interessante com a leitura em voz alta para os alunos dessa escola. Ela trabalha hoje na biblioteca e ela lê para os quintos e sextos, dos primeiros aos quintos anos, né? Ela lê em voz alta para essas faixas, para essas séries. E também, hoje, a pedido dos alunos, ela também lê para os sextos anos. E eu tô sempre em contato com a Ivana, ela tá sempre me contando o que aconteceu, alguma história interessante que aconteceu, né? Alguma anedota, né? Então, a gente vê que a coisa dá muitos frutos, né? E a Ivana compartilha de todo o amor que eu tenho pela leitura em voz alta. E a gente tem muito em comum. Eu costumo brincar que eu encontro as minhas irmãzinhas aqui no Instagram, né? Acabei de fazer uma live com uma que eu considero minha irmãzinha de coração, que é a Camila Badi. E agora também a Ivana, uma pessoa que eu gostaria muito, assim, de que a gente morasse mais perto, assim, pra gente poder tomar café juntas e conversar. Como não dá pra fazer isso, a gente se encontra aqui pelo Instagram. Mas então eu já vou chamá-la pra entrar e ela vai contar pra gente sobre mais um ano na escola, né? E esse ano, inclusive, ela foi matéria de uma reportagem, né, lá em Santa Catarina. Ivana, tudo bom? Oi, tudo bom? Tudo jóia. Tudo jóia. Ivana, eu tô ouvindo o meu Agora eu tô eco. ouvindo o meu eco. Eu vou colocar o meu fone para ver se fica melhor. Tá bem. Tá bem. Vou dar um filtrinho aqui. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Melhorou. Ficou melhor? Melhorou. Ivana, muito obrigada por você ter aceitado o convite e que bom que deu certo hoje. Eu estava falando aqui sobre o trabalho que você desenvolve na escola e como eu estava ansiosa para poder trazer mais uma vez a segunda live que a gente faz, né? Só que agora essa live aqui tem, eu acho que um propósito bem claro, pelo menos a minha intenção é que ela seja uma live para consolidar junto aos professores e, se Deus quiser, junto aos diretores, coordenadores aí de escolas, essa realidade assim de que a leitura em voz alta é uma forma de educação. Ela não é só um momento lúdico, ela não é só uma coisa fofinha, bonitinha, que o professor faz para entreter os alunos. Ela tem um valor pedagógico imenso, e isso é perceptível, né? É perceptível na sua experiência e na experiência de todo e qualquer professor que começa a ler em voz alta, né? Dentro de sala de aula. E quando a gente estava conversando sobre preparando, né, para essa live, eu comentei sobre esse livro aqui, que é o livro Em Defesa da Leitura em Voz Alta, do professor Steven
Lane. Infelizmente não tem tradução nesse livro, mas o Steven faz uma defesa muito fundamentada e muito veemente, muito até apaixonada da leitura em voz alta na escola, e conta um pouco da luta que ele tem que travar todo dia para que muitas vezes a direção veja o valor daquilo que ele está fazendo e também os pais, porque tem pais que acham que o momento da leitura em voz alta não é um momento pedagógico, não é um momento assim de recreio, né? Então, assim, é para fazer leitura em voz alta quando sobra, né, um tempinho no currículo, quando é para encher linguiça, né? Então, assim, sobraram aí 5 minutinhos para bater o sino, então eu vou ler aqui para os alunos. E o Steven, ele traz uma perspectiva completamente diferente. Ele coloca a leitura em voz alta como a atividade mais importante no momento da aula, seja qual for a disciplina. Então, o professor de ciências tem que ler em voz alta, professor de matemática, né, lê em voz alta. Claro, pode fazer leituras relacionadas à sua disciplina, né? Mas, enfim, como existe todo esse corpo de estudos sobre os benefícios da leitura em voz alta, ele diz, se vocês querem fazer uma educação baseada em fundamentos sólidos, se vocês querem aplicar melhores práticas, então vocês vão ter que priorizar a leitura em voz alta, porque todos os estudos já apontam nesse sentido, né? De que ela deve ser priorizada. Então, o Steven é um professor que eu acho que gostaria de conhecer a Ivana também, né? Ver o trabalho que ela faz, porque ele tem que comprar uma briga muitas Eu vezes nas gostaria escolas. imensamente de conhecê-lo também. E aí eu vou, ao longo da nossa live, eu vou contando algumas coisas que ele fala no livro, algumas anedotas que ele conta também muito engraçadas, umas brigas que ele já teve que comprar, assim, para que as pessoas vissem o valor daquilo que ele estava fazendo. Mas você é uma pessoa que pode trazer um pouco dessa experiência concreta para a gente, né, Ivana? E eu queria começar você contando um pouquinho sobre aquela reportagem da qual você participou esse ano, né? Depois eu vou botar o link aqui nos stories. Eu fiquei bem emocionada com aquela reportagem. E como é que foi isso? Como é que descobriram, né, esse trabalho que você estava fazendo ali na escola? Tudo, na verdade, assim, a gente está sempre colocando no perfil da escola o que a gente está fazendo. Desculpa pela minha voz, que eu fiquei meio afônica, tá uma voz estranha. Mas, então, nós estamos sempre divulgando, e aí a Secretaria Regional da Educação está atenta, assim, vendo que a nossa biblioteca é uma biblioteca muito viva, né, que acontece realmente, assim, as coisas acontecem ali, tem um fluxo muito grande. Inclusive, algumas pessoas às vezes dizem assim, tá, cara, na biblioteca é tão calmo, né? Você tem bastante tempo, pode ler bastante, porque sabem que é o que eu gosto, mas não é assim, porque tem um fluxo muito grande, muitas atividades Que acontecendo, legal. Olha que além legal. do empréstimo de livros. Então, as pessoas já estavam sabendo, e a nossa escola é uma escola centenária, a rede estadual, né? E aí a rede começou a fazer umas reportagens sobre as escolas centenárias e a nossa trouxe esse destaque, que é da biblioteca, que acontece a leitura em voz alta e o envolvimento com os pais e o quanto isso atrai a atenção das crianças, quanto elas gostam. É uma coisa que efetivamente acontece. Assim, se porventura algum dia não puder acontecer, as crianças ficam muito sentidas, elas já estão muito acostumadas, então, e sempre estão cobrando, né? Assim, desde os pequenos, por exemplo, os dias dos primeiros anos é na sexta-feira. Eu chego no portão da escola, sempre vem alguém dizendo: Ô tia, até sexta. Hoje é sexta? Não. Ah, mas até sexta então. Então eles cobram, eles sabem que aquele dia é dia de história. E aí, então o pessoal veio e fez a reportagem. Aí nós temos famílias que já compraram essa ideia, né? Porque nós mandamos os livros para casa depois que eu faço a leitura.
as crianças levam um livro para casa para os pais lerem e para elas lerem também, mas o nosso maior objetivo é conscientizar e incentivar os pais de que eles também devem continuar lendo para as crianças, mesmo após elas já estarem alfabetizadas. Então, Perfeito. nós temos famílias que estão super engajadas, e aí eles foram lá, visitaram a família, né? Uma família que participa bastante, que é super parceira. Então, foi muito legal, porque eu acho que deu uma visibilidade maior de uma atividade que acontece e que, embora pareça ser muito simples, e é realmente muito simples, ela tem um valor imenso, não só na questão afetiva, de envolvimento da criança com a escola, com a literatura, mas que traz benefícios gigantescos para o aumento de vocabulário, crescimento linguístico dela, fonológico, enfim, né? Que isso é provado pela literatura. A gente tem uma grande quantidade de provas de que ela funciona mesmo, né? E aí a gente prova na nossa escola que realmente funciona. Sim. E é isso que você falou de tornar a biblioteca um lugar vivo é bem importante. E recentemente aqui em Goiânia a gente teve a notícia, né, que foi veiculada nos jornais e tudo, de que uma recomendação do prefeito, da prefeitura tinha sido de fechar algumas bibliotecas porque os livros estavam causando sinusite nas crianças, porque os livros ficam acumulando poeira e então seria melhor fechar e substituir os livros de papel por mídias digitais. Quer dizer, tudo é, frontalmente na contramão de todos os estudos que saem sobre o assunto, por exemplo, sobre o baixo aproveitamento que a criança tem quando ela faz a leitura na mídia digital. Isso, gente, existem muitos estudos comprovando isso, né? Que o tipo de atenção é diferente. Inclusive, tem um artigo no meu blog, em que o leiaparaseuxfilhos.com.br, tem um artigo no meu blog em que eu relaciono ali inúmeras pesquisas, inúmeros achados científicos sobre isso, né? Sobre essa diferença entre ler no papel e ler na tela. Né? Então, não há como falar em substituição de uma mídia pela outra. E principalmente assim, tá bom, as bibliotecas estão acumulando poeira, acumulando mofo, então vamos movimentar essa biblioteca. Vamos mexer nesses Exatamente. livros, né? Vamos tirar esses livros da prateleira e não deixar a biblioteca se tornar um cemitério, né? Porque por que isso acontece? A criança sozinha, ela nunca vai tomar iniciativa, a menos que ela seja uma criança já diferenciada por um histórico familiar, mas ela nunca vai tomar iniciativa de entrar na biblioteca e pegar os livros e ler. Né? Uhum. Isso é óbvio, né? A criança, por si própria, ela não tropeça nos bons livros e ela não. É um mundo que tem que ser apresentado para ela. E você precisa de pessoas fazendo isso, né? Pessoas que realmente valorizem aquilo ali. A dificuldade é que para a pessoa realmente valorizar aquilo ali, ela vai ter que ter a experiência pessoal da leitura. É, E muitos professores não têm. A não coisa tem, também é para exatamente. eles apenas um discurso, né? Então, enquanto for Exatamente. assim, aí o incentivo à leitura vai ser só um discurso mesmo. Eu vejo muita gente falando sobre isso, né? Falando assim, como que eu estimulo meu filho, ou como que eu estimulo uma criança a ler mais? Aí vem aquelas recomendações assim, crie um espaço dedicado à leitura. Leve o seu filho para a biblioteca. Eu falo, tudo bem, leve o seu filho para a biblioteca, mas assim, tem uma coisa que você pode fazer que é primeira, que é assim, ele precisa descobrir que ler é bom. Essa é a primeira Uhum. coisa. E quando você Exatamente. lê em voz alta para ele, é isso que você está fazendo. E você está fazendo essa descoberta, inclusive, juntos, né? Que ler é bom. Né? E a Então gente é isso que está acaba acontecendo passando nessa para sua eles biblioteca. isso, né? A gente passa Exato. assim, ó, Isso é é como tu falaste, eu sempre penso e falo isso. Iniciar o incentivo à leitura começa comigo.
eu professora ou eu mãe, né? Porque eu preciso ser uma leitora, eu preciso ter a convicção de que ler é bom, que a literatura tem um valor assim gigantesco, e aí eu vou emanar, vamos dizer assim, esse gosto e eu vou acabar convencendo e conquistando as crianças. Então, Exatamente. professores leitores formam alunos leitores. É bem mais fácil. Agora, professores que não sejam leitores dificilmente formarão alunos leitores, porque É, fica aquela coisa mecanizada. E aí o professor, ou seja, ou um bibliotecário, enfim, traz, imagina que o incentivo à leitura deva ser aquela coisa de da leitura cobrada. Então, assim, é muito comum a gente ver assim, ó, mas eles já estão lendo, então eles já podem ler sozinhos é, e não entendem que nós precisamos continuar fazendo essa mediação. Não é porque exato. meu aluno já lê que ele já decodifica, muitas vezes ele ainda não entende o que ele está lendo, então eu preciso continuar fazendo essa interferência, trazendo bons livros e mostrando para ele como é bom, como tem coisa boa nos livros. A gente não pode, assim, eu sempre penso, porque eu imagino, eu penso assim, me pergunto, por que, como é que tudo aconteceu, como começou, né, lá na escola? Eu sempre gostei de ler também, mas o que me impulsionou a ler para as crianças é que eu sempre pensei assim, meu Deus, tem livros tão maravilhosos, e eu sempre gostei, inclusive, dos livros infantis. Tem livros tão maravilhosos, porque a literatura boa, ela é boa, não interessa se ela é infantil ou não. Então, eles são tão bons, que eu não posso estar aqui num lugar cheio de livros e eu sabendo disso, eu não posso deixar passar e não mostrar para essas crianças que a maioria não tem acesso a esse material. Não tem, Exatamente. não sabe, né? Não tem em casa, a escola tem, às vezes o livro está lá, como, né, como esse prefeito, sei lá, falou, porque tá enchendo de pó, claro, porque ele está lá parado. Então a gente, como educadora, a gente tem esse compromisso, essa missão de levar essas crianças esse material que é tão bom, que é tão rico e que é tão prazeroso, que a vida deles vai ser diferente se eles dispuserem desse material, né? E Sim, então a é, gente fazendo essa ponte, a gente trazendo para eles e a gente lendo para eles, é como se nós estivéssemos abrindo uma portinha no coração deles e deixando esse amor pela literatura entrar. exato, exato. É isso que você falou de é uma mentalidade bem comum. O aluno já lê, então ele tem que procurar Muito o livro. bom. Veja, a mesma coisa funciona para a criança já sabe comer, ela já come. Então eu não vou oferecer alimento saudável para ela, ela que abre a geladeira e pegue a maçã, ela que. Agora, se você não oferece coisas boas, se você não coloca mais, se você não faz o convite, né, e oferta aquilo de um modo interessante e tudo, ela não vai procurar o mais saudável, ela vai ligar a televisão para ver o que está passando, ou Exato. ela vai ligar o videogame, ou ela não vai procurar o livro. Isso aí, Ela assim, os vai ficar adultos no não mais podem achar isso fácil. estranho, porque o adulto é assim. Nós mesmos somos assim, né? Muitas vezes a gente precisa fazer um esforço. Ora, porque a tela do celular, do computador, a TV, meu Deus, elas prendem ali, tem toda aquela coisa assim que deixa a gente super vidrado e que é mais fácil, que o nosso cérebro só vai recebendo informação e não vai refletindo nada. E isso acontece com Exato. criança também. Então, a gente precisa fazer isso. A gente precisa trazer esse momento, oportunizar esse momento. Claro que a família tem o maior compromisso, né? A gente sabe. Mas no meu caso, Marcela, eu acho que na maioria dos professores,
as crianças, infelizmente, não têm acesso a isso, né? Os pais até gostariam que os filhos fossem leitores, já que eles não são, ou se eles são, eles gostariam que os filhos continuassem, mas eles não conseguem ter esse tempo. É, então, e aí oferecem um monte de outras coisas para as crianças. Então, nós, professores, temos esse grande compromisso. Sim. Porque eu penso sempre assim, eu olho para aquela criança e penso assim, meu Deus, o Senhor me colocou diante dela e ela diante de mim. Eu não posso passar por aqui, sendo que o Senhor me colocou aqui numa escola, sem fazer aquilo que eu tenho convicção de que é o melhor, o que que eu posso oferecer. Eu tenho que trazer essas obras para eles, né? Fazer essa mediação e conquistá-los. Talvez eles até nem sejam leitores no futuro, mas eles vão ter uma lembrança afetiva da literatura. E talvez eles não sejam leitores, mas eles possam também incentivar os filhos a lerem. É uma cadeia, né, que vai acontecendo, um vai passando para o outro. A gente Sim. não pode achar assim, ah, sobretudo na escola pública, mas não vai adiantar nada, eles nem querem, ou eu ouço isso. Isso aí não tem nada a ver com a realidade deles, né? Eles nem querem. Gente, é incrível a mágica que acontece quando a gente começa a ler um livro bom, com boas ilustrações, fazendo aquela entonação, porque assim é como se você estivesse abraçando a criança, fazendo um carinho nela, fazendo um toque. A nossa voz é um toque. Mostrar aquela ilustração belíssima é um toque. Aquela história linda. Então a criança fica absorta. E não é só a criança, é o adolescente também. Aquela criança que não para, que é agressiva na sala de aula, que não aprende, que não gosta de estudar, que tem uma série de histórias na vida dela. No momento da história, ela para escutar. Mesmo que ela diga assim, ó, eu não gosto de história, eu não quero. Eu não quero. Fulano, senta aqui. Eu não quero, eu não gosto de história. Eu não gosto. E fica virado assim. Daí a gente começa a ler e vai falando. E daqui a pouco ele tá assim, querendo entrar no livro. Isso é fantástico, não dá para deixar passar. Que lindo. Puxa vida, esse comentário disso não tem nada a ver com a realidade deles. Eu fico, assim, consternada com um professor, um educador, né? Afirmando uma coisa dessas, porque é para uma criança assim, né? Que tá longe daquilo ali, que isso é mais importante. Se você não apresentar isso para ela, quem vai apresentar? Né? Ninguém. E, inclusive, nesse livro Em Defesa da Leitura em Voz Alta, existem vários relatos de professores ao longo do livro, e uma das professoras afirma categoricamente, né? Ela fala assim, olha, depois de 30 anos lecionando, eu posso afirmar com toda a tranquilidade, a coisa mais importante que a escola pode ensinar para um aluno é o amor pela leitura. Não vai ter adiantado Exatamente. nada passar 14 anos naquela escola se o aluno sai e assim que ele tem que ler alguma coisa ou para o seu próprio crescimento, ou para o seu próprio, enfim, seja lá a finalidade que for, se aquilo é penoso para ele, se ele não vê, se aquilo né, é difícil, é chato, ele não descobriu para que serve a leitura. E ele não Então, entende, né? O que e não é muito entende. triste. Exato, porque Ele lê e não entende. Exato, porque quanto menos você leu, mais difícil é compreender o que você lê. Isso é evidente. Assim, tem um livro muito bom que eu já citei ele várias vezes aqui também, que é o Crianças que Leem, né? Do Daniel Willingham. Ah, sim, E ele fala bastante sobre isso, sobre a importância a leitura. As leituras, elas vão construindo patamares de compreensão. Então, quanto mais a pessoa lê, mais ela abre a sua capacidade de compreender o que lê.
Uhum. E, Ivana, hoje em dia a gente tem que nos ver como leitores, né? Que tipo de leitor eu tenho sido, né? Qual a qualidade da leitura que eu tenho feito? Por exemplo, eu sou uma pessoa que pratica leitura em voz alta com os meus filhos, mas eu pratico leitura em voz alta comigo também. Uhum. Porque as nossas demandas do dia a dia são tantas, né? Tem o trabalho, tem as coisas que você tem que fazer em casa. A sua cabeça está sempre cheia, né? E aí, às vezes, você senta para ler e você simplesmente começa a passar por cima daquilo que você está lendo. Então, a leitura em voz alta, que eu faço para mim mesma, ela me ajuda a monitorar a minha compreensão e leitura. Falou, opa, eu já Uhum. não estou entendendo o que eu estou lendo. Agora eu já entrei no Uhum. automático. Então, ler não é fácil. A gente não pode ter essa ilusão de que é uma coisa simples, né? De um lado ela é simples, né? Por um lado ela é simples, por outro lado ela exige treino, ela exige autopercepção, ela exige uma base de conhecimentos prévios, porque quanto menos familiar for o assunto do livro, mais dificuldade você vai ter né, de compreendê-lo, mas é um desafio pelo qual você vai ter que passar para que você aumente a sua capacidade de compreender. Então, assim, é, não é uma coisa que você conquista de uma vez por todas, né? Uhum. Você está sempre conquistando essa capacidade de ler melhor. É, então, o educador deveria ter isso muito claro na cabeça dele. E entender que é por isso que a gente não deve parar de ler para crianças que já leem. Você fala assim, não, ó, tudo bem, a criança já lê, mas ela lê num certo nível. Né? Não quer dizer que Uhum. que ela já seja capaz de ler tudo, ou que ela já tenha hábitos consolidados. Né? E muitas vezes você até perde o hábito. Né? Quantas vezes eu recebo relatos de mães que falam, nossa, eu voltei a ler depois que eu passei a ler em voz alta para o meu filho, porque eu estava parada, eu não estava lendo Sim, nada. Né? sim, Então, a leitura ou é uma conquista constante, né? é uma conquista. E que vai, assim, pode envolver e deve envolver a família toda. Isso que tu falasse agora, essa família que a gente que foi passou junto na nossa reportagem lá da escola, os pais leem para as crianças, né? E aí ela disse assim, eu não gosto de ler. O marido gosta de ler, mas ela, assim, eu falo a verdade, eu não gosto muito de ler, eu não tenho muita paciência. Mas ela se obrigou, porque não ia ser só o pai. E aí agora ela já está começando, aliás, agora não. Há um tempo ela voltou a ter esse hábito e começou a pesquisar mais coisas. Então, às vezes a nossa sementinha tá ali meio secando, mas a gente precisa regar. Então, muitas vezes, Marcela, a gente, os pais, os pais deveriam incentivar os filhos primeiramente, né? Mas às vezes a escola oportuniza o contrário. Lendo para a criança vai levar o livro para casa, vai pedir, né? A gente incentiva, pede para a mãe, pede para o pai, a gente também conversa com os pais para que eles leiam. E aí, às vezes, acontece o quê? Da criança acabar levando esse gosto da leitura para casa e os pais depois também quererem ler. Claro que assim, tem todo um contexto que é difícil. Esse adulto ele não tem o hábito de ler, ele tem uma série de coisas na cabeça dele, enfim, mas isso acontece. A gente viu na nossa escola, né, com a nossa atividade da biblioteca, aí é engraçado que a gente começa a ler e vai vendo que outras pessoas têm a mesma experiência que a gente. Naquele livro Deixe que leiam, né? Uhum. Ela conta toda a trajetória dela nas bibliotecas da França. Então, e acontecia isso também, sabe? As famílias bem desfavorecidas, em que as crianças começaram a levar os livros para casa e os pais também começaram a se interessar. Então a gente não pode menosprezar e achar que isso, de fato, assim, não vai acontecer nada. Não, gente,
Não é fácil, eu não vou te dizer que seja fácil, sabe? Porque ao mesmo tempo em que as crianças ficam é, assim encantadas com as histórias, levam o livro para casa e a gente incentiva para que os pais leiam, às vezes a criança volta na outra semana e diz: ai, ninguém leu para mim. Uhum, Não, ninguém leu, eu não li, o livro ficou na mochila. Mas acontece de muitos também lerem. uhum, E, e aí depois eles aprendem a ler, aí tudo tem uma etapa. Mas acontece, sabe? Acontece. Pode ser devagar, não é fácil, mas vai acontecendo e vai dando frutos. E isso é maravilhoso. Como eu digo, a gente não pode passar por essa vida dentro de uma escola, né, sem oferecer para as crianças essa beleza de literatura que tem. E as escolas têm, tem muito livro ruim, mas tem muito livro maravilhoso. Eles vão se interessar, eles se interessam inclusive por temáticas, por histórias, por ambientes que não tem nada a ver a princípio, né, com a vivência deles. A gente, uhum. assim, é, há um tempo atrás falava-se muito que tinha que trazer assuntos, livros e textos que tivessem já a ver com a história da criança, com o que ele vive, com o contexto. Gente, traz lá um conto russo como Ludmilla. A nossa cidade aqui é uma cidade de praia, nunca ninguém, se a maioria nunca viu a neve, sabe? Tudo aquilo ali é muito diferente. E eles ficaram encantados. Essa ideia Encantados. essa ideia é muito essa ideia de que você tem que ler coisas que conversem com a realidade que a criança já vive. É, eu fico pensando assim, de onde saiu uma ideia tão idiota? Porque a literatura é justamente é um portal para você olhar situações análogas, né? Você vai ver metáforas ali, você vai ver analogias, você vai ver. Isso tem algo a ver com a realidade da criança em algum nível, né? Num nível mais Tem, profundo do que o da materialidade concreta das coisas, né? É porque a pessoa raciocina assim, não, eu tenho que ler para a criança que mora numa favela histórias que se passem na favela. Eu falo, mas ela já vive na favela. Assim, ela já está vendo aquilo, ela precisa ver outras coisas, né? Ela precisa ir para Nárnia, ou ela precisa ir lá para o mundo do Tolkien, para que quando ela olhar para a realidade dela, ela tenha símbolos melhores, ela tenha figuras melhores, ela tenha imagens melhores, né? Então, a literatura ela não deve ser uma coisa cachapante que só te prende no mesmo lugar, né? Só te prende onde você já está. É a mesma coisa desse pessoal que decide escrever com a linguagem coloquial, né? A linguagem coloquial é. mais rasa, mais assim, a linguagem Muito da simplista, malandragem, por muito exemplo, pobre, né? muito pobre. E aí eles acham que, e os críticos literários hoje acham isso lindo, porque essa pessoa está valorizando, né, a linguagem da rua e tornando-a literária. Eu falo, olha, ele está prendendo a pessoa num universo linguístico que já é o dela. Isso aí eu me lembro sempre da história de um professor de redação que eu tive há muitos anos atrás, e o histórico dele era assim, ele era um menino pobre, né, muito pobre, mas que eu não sei exatamente o que aconteceu na vida dele, mas ele decidiu estudar linguagem. E ele se tornou muito competente nisso aí. Então, ele era um professor, assim, impecável, né? Em termos linguísticos, e ele era extremamente exigente com os alunos também, em termos linguísticos. Ele não admitia um nível abaixo do que aquele que ele achava que era o nível esperado, né, daqueles alunos. Ele era negro, era pobre, era filho de, sei lá, se não me engano, era filho de uma lavadeira. Eu não me lembro do histórico, mas ele tinha um histórico bem assim.
E ele se tornou professor e se tornou dono de escola e depois dono de uma rede de cursinhos aqui na cidade. Então, assim, uma pessoa que ascendeu socialmente muito, né? Graças ao estudo, ao domínio da linguagem dele. Agora, vocês imaginem se tivessem pegado esse garoto e falado assim, não, olha só, você não pode aprender essa linguagem aqui de Camões, né? Essa linguagem aqui de Machado de Assis, porque não tem a ver com a sua realidade. Você é um menino pobre de rua, não era de rua, mas era um menino pobre. Então você tem Uhum. que ler aquela literatura que traz gírias, né? Que traz aquela linguagem assim da rua, né? Tá na rua até hoje. Então, qual é o É, benefício? Quer dizer, é um pensamento idiota e muito malvado, no fim das contas, né? exatamente. E ainda tem uma outra coisa que eu acho assim fantástica na literatura, é que ela tem aquela ambientação, aquela personagem, um enredo, só que traz outros temas que são universais, com os quais a criança vai se identificar, o adolescente Exato, vai se identificar, exatamente. independente da sua classe social, porque são exatamente temas que são humanos, essencialmente humanos. E eles me tocam, eles comunicam algo para mim, comunicam algo para ti, comunicam algo para aquela criança que vive lá em casa, que o pai de repente está preso, que a avó passa o maior trabalho para criar aquela criança. Enfim, e ela absorve isso, ela absorve isso. E é necessário trazer essas histórias para que eles consigam, assim, é, expandir o seu mundo, enxergar mais longe e consigam se enxergar, enxergar a sua situação, mas não de uma forma que se vitimize ou que fique assim, ai, que triste, eu estou me Uhum, vendo ali naquele fundo de poço. Não, porque a literatura ela é tão poderosa que ela faz o quê? Ela faz com que a criança se veja naquilo ali, de alguma forma, né? Em alguns temas, e nós também, adultos. Mas como tem toda aquela representação, aquela simbologia, a gente consegue ter um distanciamento. Então uhum, eu consigo fazer ter essa distância assim, eu me vejo, mas não sou eu. E às vezes as pessoas uhum, acham que a criança não tem esse poder, mas ela tem. uhum. A gente menospreza muito É, a é, é, imaginação da criança. é, E aí esse distanciamento é a literatura que faz a gente se ver, mas a gente, e ao mesmo tempo que eu me coloco naquele lugar, eu tenho uma distância, consigo ver de fora. Não sei se eu fui clara, mas assim, é muito mágico isso, assim, né? É sim, uma sim, riqueza enorme que a literatura traz para a criança. Para o adulto exato. também, né? O que não é que é só para que ninguém entenda errado, não é que a gente esteja dizendo assim que você só deve ler coisas fantasiosas que levem a criança para um outro mundo e você nunca pode ler um livro que fale da realidade cotidiana da criança, não é isso. Mas, primeiro, se o livro fazer boa literatura é, é difícil, né? Muitas vezes a gente encontra livros aí que pretendem falar da situação, das situações cotidianas, urbanas e tudo. Aí a gente até fica animado, fala, poxa, que legal, um livro com o qual a criança vai se identificar. Mas na hora que você vai ver, é um livro muito mal escrito, é um livro que tem uma linguagem muito pouco refinada, ideias pouco refinadas, ideias muito grosseiras, e que foram escritas por pessoas que tinham ali determinadas intenções não muito, é, enfim, honestas, né? Então, a questão toda é ser um bom livro, em primeiro lugar, né? Não interessa se esse livro é de fantasia ou se esse livro ele é mais realista, mas ele tem que ser um bom livro. E ser um bom livro em todos os sentidos, em termos de linguagem, né? Mesmo que ele tenha uma linguagem que se aproxime mais da linguagem cotidiana, mas que não seja a linguagem da malandragem,
né? Da vadiagem ali, que é o que está saindo. Inclusive, meu marido Uhum. me mostrou esses dias, eu até me esqueci o nome do autor, um autor que tem sido muito celebrado aqui no Brasil, não é infantil, ele escreve para adultos, né? Mas que justamente ele traz essa linguagem da malandragem para dentro da literatura dele. E tá todo mundo achando lindo, né? E celebrando aquilo e tal. Então, a gente tem que, em primeiro lugar, escolher bons livros. E jamais fechar a possibilidade de uma criança que vive uma determinada realidade se ver em histórias muito diferentes daquela realidade dela. Porque ela faz a analogia com a sua própria vida. Né? Ela consegue, é isso que você está dizendo, né? A criança ela Uhum. consegue fazer isso. Às vezes o adulto não consegue, porque ele já está tão cheio de ideologia na cabeça, ou de ideias consolidadas assim na cabeça, que ele vai ter dificuldade, mas a criança, ela transita bem nesse mundo da fantasia. E às vezes precisa disso, né? Então, Ivana, nesse livro aqui do Em Defesa da Leitura em Voz Alta, eu separei um trecho aqui que eu queria falar para vocês, que assim, os professores, vários professores que praticam a leitura em voz alta, colocaram ali, elencaram os resultados que eles veem, né? Os efeitos que eles veem nos alunos. Não é o relato de um único professor, isso é um compilado, mas que as coisas vão se somando, né? Para mostrar essa tremenda importância da leitura em voz alta na escola e principalmente não encarada como um momento específico, mas integrada na realidade de ensino da escola. Então, algumas escolas fazem isso nos Estados Unidos. Eu não sei se tem alguma no Brasil que faça, mas em algumas escolas nos Estados Unidos, todos os professores de todas as disciplinas fazem leitura em voz alta. Então, e lá também acaba sendo um pouco mais fácil porque você encontra livros sobre absolutamente tudo, né? Então, se você é um professor de ciências e quer ler uma biografia escrita para crianças, né, de um inventor ou de um esses dias, por exemplo, eu vi uma biografia lindíssima escrita para crianças do Snowflake Bentley, que foi o rapaz que, na sua juventude, descobriu que os flocos de neve, cada um tem uma arquitetura que é irrepetível, né? Cada floco de neve tem um desenho que é próprio. E aí esse livro ilustrado conta essa história, né? De como que uma pessoa amava tanto, ele amava tanto a neve que ele resolveu olhar a neve mais de perto, né? Os pais juntaram dinheiro ali, compraram um microscópio. E ele, sendo um camponês, né? Um fazendeiro, ele fez essa descoberta, né? E tirou as primeiras fotografias, então, dos flocos de neve, né? Isso é uma biografia ilustrada. A gente não encontra coisas assim em português, né? Mas minha esperança é que isso mude, esse cenário mude também. Então, por exemplo, o professor de ciências, antes de começar a sua disciplina, ele lê um livro desse, ele vai levar ali 10 minutos lendo o livro em voz alta e pronto, ele já colocou a turma inteira interessada, né, naquilo que ele vai falar. Então, o poder da leitura em voz alta, um deles em sala de aula, é esse, é você criar uma atmosfera, né, em sala de aula. E despertar o interesse do aluno para aquilo que ele vai ouvir, né? Que é a coisa mais difícil para um professor. Né? Como é que Uhum. eu faço essa criatura prestar atenção, se interessar pelo que eu vou falar? Então, esses Exatamente. pontos que os professores elencaram, eu vou falando aqui, você pode ir, se você tiver alguma complementação, você vai falando, né? Mas então, o aluno, quando ele tem a leitura em voz alta, ele se apega a um livro e deseja terminá-lo. Né? É Isso, verdade. isso você até já me contou, né, que muitas vezes você termina de ler um livro e todo mundo sai procurando aquele livro depois para levar para casa. Sim, sempre, sempre. É fato. Agora no final do ano eu disse para eles assim, eu contei o livro esse aqui que eu tô com, que é de Natal, né? Bate o sino pequenino. E eles Sim, gostaram tanto, mas eles ficaram encantados com o livro, assim, sabe? Que teve até, acho que eu te contei que teve criança que eu vi disse os assim, stories. ai, eu tô até com vontade de chorar. Mas
porque eles estavam realmente envolvidos com a beleza do livro, não só da história, mas também da estética. Uhum. Então todo mundo queria, claro, queria levar o livro para casa. E eu só tinha um. Aí eu disse, gente, se eu fosse a Mamãe Noel, eu daria um livro desse para cada um de vocês, mas eu não posso. Então eu vou, a prof vai deixar vocês verem, aí eu deixo eles verem. Então assim, sabe aquela propaganda que não tem erro? Uhum. Ler um bom livro para criança. Ele vai querer ler aquele livro, ele vai querer levar para casa, ele vai se interessar por aquela história. Uhum. A menos que seja um livro ruim. Uhum. Mas se não for, é batata, Esse é vai dar tema para certo. uma outra live, né? Assim, livros que fracassam, né? E infelizmente são tão comuns nas Muito. indicações E às escolares vezes até as hoje. pessoas pensam assim, esse livro aqui é tão legal porque ele fala sobre. Eu sei que tu também pensa assim, me dá um abuso quando. Ai, que fala sobre as emoções, que fala sobre a tristeza, que fala não sei o quê. Ai, que abuso, gente. Traz uma história legal e aí a história traz a tristeza e a criança, ela tem capacidade de absorver aquilo e transformar e fazer um link com o sentimento dela. Sim. Então, eles são livros Hoje, assim Ivana, chatos, 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 e a chato, criança não chato. gosta, tá? É Criança como, não gosta de livro chato. é como eu costumo dizer, assim, são muitos anos de universidade para fazer uma pessoa gostar de certos livros, né? Que são, assim, é muito massacre da Poxa vida, imaginação que né? tem que acontecer ali Coisa para chata, você né? engolir certos livros. Uma pessoa que não passou por isso ainda, que é o caso da criança, ela vai ser mais sincera com as coisas. Não, isso é chato, não quero ouvir essa história. Ah, sim, Aliás, às vezes nem tem história, né? É só um monte de afirmações ali sobre estados interiores que a criança nem tem acesso, né? Ela nem teve aquelas experiências ali e, enfim, é complicado, né? Depois, isso é assunto para uma outra live, né? Mas só um parênteses, essa coisa das emoções. Hoje eu estava lendo para o Francisco aqui, ele tem 2 anos e meio. E a história era de um ratinho e um urso que estão tristes porque eles querem brincar lá fora e tá chovendo. E tudo que eles tentam fazer dentro de casa dá errado. Então, eles tentam andar de bicicleta dentro de casa e dá errado. Tentam montar uma casinha dentro de casa e dá errado. Aí tem uma cena em que o Francisco, com 2 anos e meio, ele apontou e falou: ele tá triste. Aí eu falei: ele tá triste porque ele queria tanto ir brincar lá fora, né? E deu tudo errado, choveu no dia e tal. Aí eu vou conversando. Então, enfim, funciona mais do que você ter uma definição abstrata e um conceito e uma definição abstrata, né? As histórias são veículos de ensino, de qualquer coisa que você quiser, vai depender do livro, né? E é por isso que a gente precisa conhecer os bons livros e as professoras, então, precisam explorar a biblioteca, né? Eu acho que você pode confirmar isso. Muitas professoras muitas vezes não sabem que livros que tem na biblioteca. Não vão lá, não folheiam, não mexem nos livros, não leem. exatamente. Eu acho que isso acontece por vários fatores. E eu vou puxar a sardinha para o meu lado também como professora. Falta de tempo, né? A situação assim do professor é muita burocracia e falta tempo. Assim, tem coisas que são humanamente impossíveis de acontecer e o professor tem que dar conta de muita coisa. Então, no momento em que ele poderia ir até a biblioteca e ficar garimpando um livro legal, ele tem que ficar preenchendo Nossa, uma sim. série de coisas que não vão levar a nada, mas às vezes também é, falta o despertar do professor para se perceber assim, eu preciso ter esse momento de conhecer esses livros para trazê-los Mas para os aí meus também, alunos. né, Ivana, E é aí aí que os trabalhos. Desculpa, pode falar. e outra coisa assim, não basta só saber assim, ó, o livro tal fala sobre o assunto tal, da a história da gata borralheira fala assim,
o livro, sei lá, a história de Shiraz trata isso. O professor, ele tem que entender assim, ler em voz alta é muito simples, mas é uma atividade que ao mesmo tempo ela é complexa, porque ela envolve uma série de coisas. Então, nós temos que conhecer profundamente aquele livro que nós estamos trazendo. E eu digo que a gente tem que entrar no livro. Como assim? Eu preciso conhecer bem a história. Eu preciso conhecer bem cada personagem, né? É como se a gente fizesse um laboratório daquilo ali. Então, como é esse personagem? Quais são as emoções dele? Quem ele é? Como é que ele... Eu imagino como é que ele pensa. Tudo isso eu vou trazer de forma indireta, mas eu vou trazer no momento da leitura. Então, é É, importantíssimo nós conhecermos muito bem aquela obra, ler, reler, imaginar, supor perguntas, situações que irão acontecer. Muitas vezes nós planejamos e não acontece como aquilo que nós imaginamos. uhum. Mas temos que nos preparar, é bem importante. Ivana, você levantou um ponto importantíssimo e foi bom você ter falado, porque como eu não sou professora, esse ponto me escapou, né? Embora eu saiba que ele exista, mas ele me escapou. O professor seria humanamente impossível para ele ser tudo, né? Então, ele tem que dar conta de todas as burocracias da escola, ele tem que dar conta de uma série de planejamentos que ele tem que fazer e ainda tem que dar conta de conhecer os livros da biblioteca e saber como explorá-los. Lá nos Estados Unidos existem muitos recursos para ajudar os professores nesse sentido, inclusive guias de livros por faixa etária, para os mais velhos, com os guias para explorar cada livro. Né? Isso aí já está pronto lá. E assim, é um mar de referências que você tem nesse sentido. Claro que o grande público consumidor disso são professores, né? Ou pais homeschoolers, mas majoritariamente professores. E aqui no Brasil é uma coisa incipiente, realmente, né? É outro caminho que vai ter que ser construído aí, né, para auxiliar a vida dos professores. E eu vejo muita gente de boa vontade aqui no Brasil, muito professor de boa vontade, que realmente fica travado porque não tem esses recursos, né? Não aprendeu a fazer isso na faculdade. A faculdade não ensinou a fazer isso. Tanto é que eu tenho perguntado para amigas minhas que estão com filhos na escola, né? Eu falo assim, escuta, lá tem leitura em voz alta? Não tem, não tem leitura em voz alta. Assim, a escola pede 2 livros no ano, 2 livros literários, e muitas vezes não dá nem tempo de ler o livro. Né? Então, essa mentalidade realmente ela não está presente nas escolas. E um dos motivos pelos quais ela não está presente nas escolas é que ela não está presente na formação dos professores. Né? Mas, enfim, deixa eu só continuar aqui, já está dando quase a nossa hora aqui na live. Eu vou continuar falando dos efeitos aqui da leitura em voz alta em sala de aula. Modifica a atitude do aluno quanto aos livros e à leitura. Né? Essa questão de modificar Sim, a porque atitude, você verifica ele também começa a ver de diariamente. uma outra forma, né? Assim, ó, vamos imaginar uma criança que, que livro para ela é uma coisa assim, tá, para que serve isso, né? Tá lá, e aí ele começa a ver que, poxa, esse objeto, ele tem coisa boa aqui dentro. Eu vou ter um momento de deleite, de prazer com isso, né? Ler é bom, e aí nós temos uma série de crianças, eu acho que tanto em colégio particular como público, que tem muita dificuldade na leitura. Uhum. E aí tem vários fatores, né, que fazem com que isso aconteça. Mas quando eu leio para essa criança, eu vou quebrar aquele muro, aquela barreira que a criança tem com a impressão assim, ó, que leitura é um saco. Ler é um Uhum. saco. Eu leio e não entendo, então para que eu vou ler? Mas quando Uhum. alguém lê para mim uma boa história, eu entendo. Porque a Uhum. professora traz aquela entonação, tem uma prosódia,
ela apresenta a fala do personagem com um tom diferente. E eu consigo entender, eu consigo ver aquela cena. Então, quebra esse paradigma da criança achar que ler é um saco. Uhum. Com o É isso. tempo, ela vai conseguir caminhar e querer ler também daquela forma. Talvez ela não consiga, como nós esperávamos, mas é um caminho que a gente aponta, oferece para que eles cheguem nesse entendimento de leitura. Ah, isso aí tem a ver com o próximo ponto também, que é algo bastante valioso, assim, os professores saibam, né? Que o aluno ouve e compreende um livro em um nível significativamente superior do que se estivesse lendo de forma silenciosa. É, essa diferença entre o nível de compreensão auditiva e o nível de compreensão própria, de leitura própria, é uma realidade nas crianças. Até os estudos indicam que até mais ou menos os 13 anos esse desnível existe. Então, muitas vezes se o garoto, se a garota for pegar aquele livro para ler, vai ser muito difícil para ele entender. Mas se alguém ler em voz alta para ele, ele vai entender. E é claro que se ele ouviu aquele livro, quando finalmente ele for pegar o livro para ler, vai estar mais fácil dele entender. Sim. E aí a gente vai fazendo aquela construção, né? É um livro que vai pavimentando o caminho para outro livro, para outro livro, para outro livro, até que aquele aluno experimente uma maior competência leitora, né? Então a gente não deve a gente deve ter uma certa noção, fazer uma gradação da dificuldade daquilo que a gente está lendo, né? Considerando a idade dos alunos, considerando quando a gente fala de grupos de crianças é ainda mais difícil, porque você tem desníveis, né? Você tem uma heterogeneidade ali entre os alunos. Mas você tem que ter um certo senso da adequação. Essa leitura aqui, ela, apesar de ser um pouco mais avançada do que o nível linguístico dos alunos, ela é compreensível, ela pode ser compreendida pelos alunos. Isso é importantíssimo, né? O professor ter essa sensibilidade. E ele entender, ou seja, não oferecer só leituras que já estejam no mesmo nível, né? Você Uhum. pode oferecer uma coisa um pouquinho mais complexa, mais elaborada, porque na leitura em voz alta, Exatamente. essa E aí, compreensão vai ser assim, facilitada. exatamente. É, é aquele negócio que tu falaste agora. É um caminho, né? Vão subindo degraus. Por outro lado, Marcela, é que a literatura é uma coisa assim que é tão louca, é tão rica, ela tem, ela tem uma capacidade, oferece tantas soluções, tantas propostas, que, por outro lado, eu constato isso assim nesse ano, que aconteceu bem direitinho, assim, um ano inteiro de leitura em voz alta na escola, e naquele livro das crianças, desde que leiam também. Ela conta de esqueci o nome dele agora, que ele estava dando aula para uma turma super difícil e, e aí o que salvou, fez com que ele não desistisse de dar aula, foi que ele se deparou com o livro dos irmãos Green lá jogado e ele pegou e começou a ler para três, quatro crianças e quando ele viu vieram outros e quando ele se deu conta tinha uma turma envolvida com a história, um empurrando o outro para ter o seu espaço para ouvir a história, com um livro que, a princípio, não era para aquela idade, né, que Uhum. era para crianças bem menores, e ele envolveu aquela turma. E isso acontece. Então, assim, claro, eu tenho objetivos diferentes, né? Se eu tenho uma prática de leitura em voz alta em sala de aula, por exemplo, o professor está todos os dias ali, todo dia no início da aula ele lê, é uma coisa. Mas às vezes, para a gente fisgar um aluno, um adolescente, um pré-adolescente, muitas vezes nós temos que trazer um livro que
tenha uma história mais simples, uma Não, narrativa mais perfeito, simples, perfeito. mas que É, seja tão boa quanto, porque eles se interessam demais. E é aquela história que uma boa literatura, ela é boa para todos, né? Por que que a gente gosta do livro da Eide? Porque ele é maravilhoso. é, Ele nos é. encanta, ele me encanta, ele encanta criança de 8, de 13, de É. 15. Não, esse ponto é importante, porque aqui esses professores estão falando de uma realidade que não é a realidade brasileira também, né? Quando eu digo assim, quando eles estimulam os professores a fazerem leituras mais complexas do que o nível linguístico da turma, eles estão falando de um certo contexto, né? O professor vai ter que avaliar a sua sala de aula e falar, poxa, mas os alunos aqui têm muita dificuldade de compreensão. Se eu pegar uma coisa que está acima, eu vou estar desestimulando e reforçando aquela ideia de que, olha, não vale a pena ler porque você não entende, É, você não compreende, né, o que lê. Então, você desce um degrau para poder subir, né? Continuar subindo. Então, exatamente. você É tem um essa caminho a experiência ser de... percorrido. É, você já me disse, por exemplo, que você lê na biblioteca, você lê para alunos de 7, 8 anos, se eu não estou enganada. Livros que às vezes em casa o pai está lendo para criança de 3, 4, né? Exatamente. É porque ali na escola você É tem porque uma é o outra. início. Aham. Exatamente. Tem todo um contexto assim, o tempo, né? Uhum. O ritmo ali, eu tenho que ser rápida, né? Uhum. Porque eu tenho que dar conta de uma história que termine naquele dia, porque às vezes eles só vão voltar uma semana depois, eles não estão acostumados ainda. Depois, agora no final, mesmo com os menores, eu já consigo começar uma história e terminar na outra semana. Uhum. Mas isso foi uma conquista, porque a Isso. criança que iniciou, ela tá com o hábito, né, de ouvir sempre, saber que vem toda semana ter uma história na biblioteca, que é uma vez na semana que eles vêm ouvir na biblioteca. Não consigo Uhum. atender mais vezes. Chegou ao final do ano, eles estavam com uma postura totalmente diferente. Uhum. Totalmente diferente. Então foi um caminho Perfeito. conquistado, né? Mas Perfeito. assim, o professor vai avaliar, sobretudo o professor que está em sala de aula, ele vai avaliar, não, essa minha turma eu já tenho condições de trazer um desafio maior. E aí ele Uhum. vai fazer a mediação, vai trazer umas questões que vai fazer com que as crianças avancem, né? Uhum. E só para terminar, Ivana, os professores também apontam, né, que a leitura em voz alta, ela, ela desenvolve nos alunos a compreensão dos personagens e a compreensão de si mesmos. Esse é um ponto maravilhoso da literatura, porque é isso que a boa literatura faz, né? Ela nos ajuda a ver o outro e a ver a nós mesmos. Então, é claro que durante a leitura em voz alta isso está acontecendo também, né? Em sala de aula também tem uma coisa bem interessante, que é você se sentir parte de uma comunidade, na medida em que a leitura em voz alta propicia momentos de interação qualificada sobre um determinado assunto, de uma forma bem orgânica. Né? E isso, é claro que o professor que está ali, não é o seu caso, porque você é a professora da biblioteca, e você passa pouco tempo com os alunos. Mas um professor que tenha mais tempo com os alunos, com certeza ele vai conseguir explorar bem isso. Né? Então, de repente, você tem ali 20, 30 alunos pensando a mesma coisa, né? Uhum. É, e conversando sobre o mesmo tema e apresentando perspectivas diferentes sobre o mesmo tema. Então, a leitura em voz alta em sala de aula propicia esse senso de comunidade. E, por fim, óbvio, valoriza o papel das histórias e da literatura na nossa vida. Né? A leitura em voz alta, ela traz a leitura para dentro da vida das pessoas. Né? A leitura jamais deveria ser vista como um momento à parte. Né? Como algo que hoje eu vejo esse preconceito existe na cabeça de muita gente.
Ah, você lê porque você tem tempo, você tem muito tempo livre, né? Por isso que você lê. Sendo que as pessoas que eu pessoalmente conheci que mais liam eram as pessoas mais ocupadas. Elas cavavam momentos para ler, assim, no seu dia. Então era assim, era o sujeito que estava indo para o trabalho e no ônibus ele estava lendo. Era o sujeito que estava no metrô e estava lendo. Então a leitura em voz alta ela vai trazendo a leitura para dentro da vida das pessoas, né? Para que elas vejam assim, olha só, qualquer lugar é lugar de ler. Uhum. Não é só assim quando você tem as circunstâncias perfeitas, quando você já terminou todas as atividades importantes que você tinha, aí sobra um tempinho para leitura, né? Então esse senso vai sendo construído, né? Na Exato. E vida aí, das assim, ó, pessoas. é, o livro, a literatura, vai fazendo parte da vida daquela criança. Então, se a gente deveria começar em casa, mas vamos considerar que o ideal seria assim, mas não é o nosso real. Algumas famílias têm essa vivência, a maioria não tem. Então, a escola tem essa obrigação e ela, eu acho que muitas escolas ainda não conseguiram entender isso e trazer para o seu dia a dia, que nós temos que trazer a literatura para o dia a dia da criança. O livro tem que fazer parte da vivência da escola. Não é uma coisa dissociada, como a gente falou no início. É, eu vou ler a hora da leitura é no finalzinho da aula, falta 5 minutos para bater o sinal, falta 10 minutos. Gente, todo mundo vamos ficar quietinho que a professora vai ler uma história. É o inverso. Começa Uhum, a tua aula lendo todos os dias. uhum, Faz essa exatamente. Isso que o experiência. Steven falou. Começa, começa lá no início, todo mundo chega, começa com a história, faz a leitura em voz alta e depois interrompe no momento certo, que tem o tempo certo também para a gente interromper, né? Uhum. E aí começa a aula. E aí, assim, ó, acontece uma coisa que é fantástica e que o professor, acho que precisa saber disso. Muitos talvez não tenham ideia ainda. A gente reclama tanto de comportamento de aluno, tanto porque eles são difíceis, muitas vezes, gente, isso é fato, tá? É difícil mesmo. Agora, assim, ó, se nós trouxermos as histórias todos os dias, tem aluno que é super agressivo, é ríspido com a gente, e daqui a pouco, quando você se dá conta, ele já está querendo ficar do teu lado, ele já está querendo se aproximar por causa da história, sabe? E são crianças que não têm vivência nenhuma de literatura na família. E Uhum. isso acontece. A gente tem um aluno lá, né? Só para fechar, já expirou o tempo aqui, né? A gente tem um aluno na escola, uma criança super carente, assim, ele vai sujinho, todo despenteado. E tu vê assim, a história dele é complicada. Ele é uma criança que ele vai às vezes machucadinho porque ele cuida de um tio que tem um problema mental e às vezes machuca ele. Enfim, e essa criança ficava longe quando eu comecei a ler para eles. Ele ficava longe, assim, parecia que ele não estava entendendo. Agora, no final do ano, ele sempre queria sentar do meu lado. Sempre. Eu ainda dizia assim, gente, quem sentar do lado da prof não vai conseguir ver a ilustração. Mas eles querem estar juntinho da gente, porque a gente está trazendo a história, sabe? É Nossa. um afeto que se constrói e o livro é a ponte. Então é tanta coisa, é tanta maravilha que a leitura em voz alta traz, que assim são incontáveis. Só fazendo mesmo para a Bom, gente Ivana, perceber. você, sem eu pedir, você acabou fazendo o que eu ia te pedir, que era contar alguma história que você tivesse que fosse marcante, né? Eu sei que você tem muitas, das crianças na escola.
Então, essa eu acho que deve ser a mensagem, assim, que a gente quer deixar, né? Que eu queria que você... Eu sei que também você quer deixar para os professores, para os diretores de escola, para os coordenadores, que eles vejam o real valor da leitura em voz alta, né? Que eles não encarem essa atividade como apenas um lúdico para fazer passar o tempo, para para distrair as crianças. Pelo contrário, né? Ela ajuda as crianças a se concentrarem e a se concentrarem, às vezes, nelas mesmas. Né? Então, é preciso que a gente veja essa mudança de perspectiva acontecendo nas escolas para que a leitura em voz alta surta os frutos que ela pode surtir. Né? E isso está mais do que documentado nos milhares de documentos que existem sobre o assunto, nas pesquisas, né, que não são poucas e são feitas ao redor do mundo. Né? Não é só nos Estados Unidos. Eu sempre cito muito pesquisa americana, mas você tem pesquisa assim, em muitos outros países confirmando a mesma coisa sobre a leitura em voz alta. Então, são resultados muito impressionantes para que a gente continue ignorando, porque esse assunto continue sendo ignorado na realidade das escolas. E só para encerrar, tem um outro autor que é um autor de livros sobre leitura em voz alta, e ele conta isso, que uma das pessoas mais marcantes na vida dele, para que ele se apaixonasse pela literatura e pela docência, foi uma professora que lia para eles, era a tia da biblioteca, era uma senhora que lia para eles na biblioteca. E ele diz que ele nunca se esquece do tom de voz dela, né? Da maneira como ela pegava no livro, da maneira como ela criava aquele ambiente ali para os alunos e do amor que ela tinha pelos livros e pelas crianças. Né? Então, isso marcou esse professor tão profundamente que ele se tornou professor. Ele diz que ela foi a culpada por ele ter feito a carreira que ele escolhido a carreira que ele escolheu e tudo. E ele depois escreveu livros infantis e tudo. E ele é bem feliz com isso. Então, Ivana, que Deus abençoe muito o seu trabalho, que inspire outros professores a fazerem o Amém. mesmo. Né? Não só dentro da biblioteca, mas dentro de cada sala de aula. E é isso. Então, se você quiser se despedir, que agora a gente já vai encerrar. Bem, meu recadinho é que experimentem quem ainda não experimentou, né? Experimentem trazer bons livros e fazer a leitura sempre para as crianças. E por mais que pareça uma atividade irrelevante, não é. Ela é importantíssima e nós temos que lembrar que nós não estamos ali diante daquelas crianças por acaso. Nós temos um propósito, Deus nos colocou ali, naquela situação, com aquelas crianças, porque quer alguma coisa de nós. E é nossa obrigação trazer o melhor para eles. E através da literatura a gente vai trazer o bom, o belo e o verdadeiro para eles. Eles são imagem de Deus, assim como nós também somos. Nós temos que trazer isso para eles. Muito obrigada, Ivana. E que Deus te abençoe muito. E muito obrigada a todo mundo que Vocês também. esteve aqui, Um tá bom? beijão para todos, Então, para todos. boa noite, pessoal. Boa noite, Ivana. Boa Tchau, noite. tchau. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.